Fala aí, mente brilhante, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. E agora, neste vídeo aqui, eu vou te falar sobre uma habilidade importantíssima para você conseguir tua aprovação, que é a habilidade de saber resolver provas. Saber fazer a prova é uma competência à parte, que tem que ser desenvolvida. Olha, muitas vezes eu percebi que o conhecimento que eu tinha adquirido, apesar de ser muito importante, não teria sido suficiente se eu não soubesse me preparar para uma prova, saber resolver uma prova, e já vi gente com muito mais conhecimento do que eu, colegas meus, muitas vezes não serem aprovados nos concursos que eu fui aprovado, que estavam fazendo junto comigo aquele concurso, e apesar de saberem mais do que eu, acabaram não sendo aprovados naquele concurso porque não souberam fazer aquela prova específica. Com isso, eu não estou dizendo para você de forma nenhuma que dá para fazer prova e passar em concurso sem estudar. O conhecimento, o estudo é um pressuposto, né? Você só vai concorrer a provas sérias se você estudar. Então isso é um pressuposto, né? Se alguém te falar que você vai passar em prova sem estudar, com truquezinhos, mandrakes aí, com mágica, então isso aí é charlatanismo. Você nem vai nessa onda, nem escuta essa pessoa. Mas, além desse conhecimento, conhecimento da matéria, aprender a fazer uma prova é fundamental. Pensa no seguinte aí, mente brilhante, olha só. O examinador, ele é tarimbado, ele é calejado no negócio. E ele prepara uma prova não para quem não estudou. Porque quem não estudou, isso aí já está fora do páreo, ele não é nem selecionável. O examinador prepara uma prova para selecionar entre aqueles que estudaram. E ele vai jogar com três coisas básicas, que é o texto, a confusão nos textos dos enunciados e das alternativas, os textos complexos, longos, que exigem raciocínio e que tornam as provas longas, e junto com esse fator, ele vai jogar também com o aspecto emocional, porque ele sabe que durante a prova o candidato ele está psicologicamente um pouco mais tenso, às vezes até um pouco mais abalado, e você sabe que é muito diferente você fazer uma prova na sua casa, um simulado, do que na hora que você está fazendo a prova, porque naquela hora você sabe que está valendo, então o fator emocional pesa muito. Além disso, tem o fator tempo, que você tem que controlar, e o examinador sabe muito bem disso. Então ele vai jogar com esses três fatores. Textos que confundem ou exigem tempo para serem resolvidos, tá? E com o fator emocional e psicológico, e o fator tempo, que ele sabe que é fundamental para que você consiga resolver bem uma prova e tem que ser controlado desde o início. Então, pensando nessas coisas, eu quero te falar algumas coisas aqui que eu sempre fiz, que me ajudaram muito e que eu creio que vai ajudar você também a se dar bem numa prova se você treinar essas técnicas que eu vou te falar. A primeira delas é: tome cuidado com os textos longos. Há questões na prova que foram feitas para serem puladas. É isso mesmo, você não me ouviu errado. Tem questões que o examinador faz, ele coloca ali textos mais complexos, textos maiores, mais longos, e isso está sendo cada vez mais comum, as provas estão ficando cada vez mais longas, mais extensas. Mas essas questões, quando você olha para elas e você percebe que você vai perder muito tempo ali, mesmo que seja alguma matéria que talvez você até sabe mais, mas aquele texto é longo, então, meu amigo, faça um belo asterisco nessa questão e vá adiante. Vá adiante, tenha uma visão da prova como um todo. Saiba que você vai ter textos menores, mais rápidos, questões mais simples ao longo da prova e que você deve resolvê-las primeiro, deixando essas questões maiores com um asterisco para que você volte a ela para resolver no final da sua prova. Aí depois que você resolveu as questões que você considerava mais rápidas e ganhou os pontos que você queria ganhar, aí você volta essas questões mais difíceis e, se tiver tempo, aí você resolve essas questões. Aí você vai me dizer o seguinte: bom, mas e se eu não tiver tempo de resolver essas questões? Se você não tiver tempo de resolver essas questões,
tanto melhor negócio você fez ao pular essas questões. Porque imagina uma coisa, se pulando essas questões que eram longas, você chegou até o final e já não teve tempo de responder aquelas questões mais difíceis, mais longas, imagina se você tivesse ficado ali em cima delas, tentando resolvê-las, você teria deixado de lado 2, 3, 4, 5 outras questões e pontos que você poderia fazer, e aí sim você não vai ter tempo de terminar a sua prova, não vai ter tempo de conquistar aqueles outros 5, 6, 7 pontos, e você ficou brigando com uma questão que o examinador fez para ser pulada, pelo menos a princípio, tá certo? Então, isso é muito importante, é um macete que você tem que pegar logo do início, de olhar a prova como um todo. Existe uma técnica também adicional que eu colocaria aí, que eu usei muitas vezes, que eu chamo de sobrevoar a prova. Você pode praticar isso nos seus simulados, que é o seguinte: você, nos primeiros 30 minutos de prova, abriu a prova e tem lá 60 questões, 80 questões. Você vai sobrevoar essas questões, olhando rapidamente para os enunciados e matando as questões que você olha e que você fala, essa é fácil, ou essa é média, eu consigo resolver rápido. E aí nessa primeira passada, você de repente vai conseguir resolver 15, 20 questões, sobrevoando a prova e já matando essas questões que você olha, você conhece bem, são fáceis, texto curto e você já resolve rápido. Com isso, você já salvou, já fez bastante ponto, você já deixou o teu emocional mais em paz, você já ficou mais tranquilo e você ganhou tempo desde logo para se dedicar a questões de média dificuldade e de questões difíceis, né? Então, se você praticar isso, ou seja, não dá para você tentar fazer esse teste lá na hora da prova, você tem que praticar antes, né? Você vai perceber que há sempre questões difíceis, médias e fáceis. E aí, você desenvolvendo essa técnica, você rapidinho vai olhar e vai perceber, sem ficar nervoso, sem ficar tenso, que há questões mais difíceis e questões mais fáceis. Você já fez um mapeamento todo na prova. Enquanto você estava fazendo esse sobrevoo, você já foi matando várias questões ali, colocando no bolso o ponto daquelas questões. Pratique isso, não tente fazer de improviso, porque se tentar fazer de improviso, isso pode te confundir, você ficar mais nervoso, percebendo que às vezes você passou muitas questões achando que era difícil e tudo mais, isso abala um pouquinho a tua mente, né? E aí te prejudica. Mas se você treinar isso direitinho, você vai se manter no controle da prova, no controle emocional, no controle do tempo. E vai botar no bolso um monte de questões que são fáceis, né, ou médias, e vai te sobrar mais tempo para se dedicar para as mais difíceis. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que o examinador vai fazer, e você precisa rebater essa tática dele, é usar coerência para alternativas que estão erradas. E ele faz isso muito bem, porque o examinador é tão tarimbado naquela matéria que ele está elaborando a prova, que ele já consegue, pelo tempo de experiência, pelos anos de estudo, saber qual é o tipo de raciocínio errado que os alunos que estudam, os candidatos que estudam, fazem. Então, aqueles que estudam, muitas vezes, desenvolvem, apesar de ter pressupostos verdadeiros, raciocínios errados a respeito de certos conceitos, de certos tópicos da matéria. E aí o que o examinador faz? Ele usa isso e procura colocar questões que parecem muito boas, parecem verdadeiras, parece a alternativa correta, tem coerência, mas tem alguma coisa ali que faz aquela questão ser errada. E quer saber uma coisa? Normalmente o examinador faz isso lá na alternativa primeira, lá na alternativa A. Porque ele sabe que você está com pressa de resolver a prova, então quando você bate o olho ali, viu coerência, às vezes ele usou até de alguns pressupostos que ele sabe que você já desenvolveu no teu estudo a respeito daquela matéria, e você olha aquilo e marca a alternativa e ignora as outras, né? Então tome cuidado com isso, não caia de patinho nesse negócio, né? Procura observar bem, especialmente a primeira alternativa, mas de maneira geral, aquela que te parece boa, faça uma marcaçãozinha nela e leia as outras. Porque às vezes quando você ler as outras, você vai perceber que tem alternativas que são melhores, que realmente respondem ao enunciado da questão
e você não vai se perder numa armadilha tão bobinha como essa, que é de marcar uma primeira alternativa coerente que o examinador está te dando, né? Está te dando um peixinho ali para você morder, né? Uma isca ali para você morder e você perder aquela questão. Junto com esse raciocínio que eu acabei de fazer, vem uma outra dica, uma outra técnica que eu te dou aí, que é jogue com as probabilidades. Leia todas as alternativas e jogue com as probabilidades, porque você vai verificar que geralmente 3 das alternativas que estão ali você já vai descartar. Você já vai ver logo que não está correto, né? Estou falando numa prova de múltipla escolha, evidentemente. Então você vai olhar para aquilo lá e vai ver que não tá correto, né? Aquelas alternativas ali. E você já elimina. E você vai centrar a tua atenção, a tua energia, o teu raciocínio naquelas 2 alternativas que geralmente te deixam com um pouco mais de dúvida. E geralmente é assim, né? Você vai perceber que você geralmente vai ficar em dúvida entre 2 alternativas ali, né? Se isso já aconteceu com você, comente aqui, né? Porque comigo já aconteceu inúmeras vezes. Então, você eliminando aquelas alternativas que claramente não estão certas, você consegue centrar a tua atenção mais naquelas que estão no páreo, que estão no jogo, que estão te deixando realmente em dúvida. E são essas que você vai dar mais atenção, aumentando a tua probabilidade de acerto. Bom, se essas dicas estão sendo úteis para você, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui quais são as técnicas que você costuma utilizar para se dar melhor na prova. Quando você deixa um like aqui e comenta, isso gera um bom engajamento aqui e esse conteúdo ganha mais relevância aqui no YouTube, tá certo? Finalmente vamos para mais 3 dicas aí que eu considero importantíssimas. Comece pelas matérias que você tem mais facilidade e assim vá na ordem decrescente dessa facilidade, da mais fácil para a mais difícil. Isso porque você terá mais facilidade de resolver, normalmente, essas matérias que você conhece mais. Isso vai te salvar tempo e, novamente, vai te dar confiança na parte emocional para resolver as outras questões. Então, quando você começa por aquelas que você tem mais facilidade, a tendência é que você seja mais rápido para responder e ganhe confiança na prova. Estou indo bem. E isso vai te motivar e te dar a firmeza para ir para aquelas matérias, aquelas disciplinas que são mais difíceis para você. Caso você use aquela técnica que eu falei lá no início de sobrevoar a prova, da mesma forma, não tem problema, você faz o sobrevoo passando por todas as disciplinas e matando as fáceis e médias, mas depois quando você voltar lá no começo, vai naquela disciplina que você tem mais facilidade. Eu sempre fiz isso, isso sempre me ajudou muito, tanto no fator tempo quanto no fator emocional para resolver a prova. Eu estava me sentindo no controle da prova. E é isso que tem que acontecer com você. Você tem que se sentir o tempo todo no controle da prova. Caso você não use a técnica do sobrevoo, você vai direto para aquela matéria que você tem mais facilidade. Eu, pelo menos, sempre agi assim, nunca me arrependi disso e acho que isso funciona muito bem. Por fim, agora vamos falar de 2 habilidades, aí, 2 técnicas mais para o final da prova, para o desfecho da prova. A primeira é a revisão que você faz da prova. Bom, muitas vezes você não vai ter tempo de revisar muita coisa, porque a prova é longa, ela é extensa, né? Mas às vezes vai sobrar tempo, então você vai sentir o desejo de voltar lá atrás e olhar para algumas questões que te geraram dúvida, né? Você ficou em dúvida entre 2 alternativas ali, raciocinou, escolheu uma, aí você vai voltar lá para revisar. Essa revisão é boa? É boa. Se você tiver tempo para fazer, é muito bom. Mas tome cuidado. Tome cuidado pelo seguinte, muitos estudos mostram isso e a prática principalmente, eu falo da minha experiência pessoal, que muitas vezes você volta lá atrás, você vai para aquela questão que te deixou em dúvida, só que você já teve um raciocínio anterior lá. E aí, quando você muda aquela alternativa, você meio que se sabota muitas vezes, né? Aquela primeira intuição, aquele primeiro raciocínio, geralmente ele vai na questão certa, né? Na alternativa certa. E aí quando você volta lá atrás para procurar aquele pelo em ovo, tem que ficar esperto, porque muitas vezes você vai
mudar a tua alternativa e vai perder a questão que estava certa, e aí tu vai ficar revoltado, né? Falando assim, puxa vida, eu perdi a questão, por que eu não deixei aquela bendita daquela X na alternativa que estava antes? Então isso já me aconteceu várias vezes e a gente fica muito doido. Comenta aqui se isso já aconteceu com você em prova, eu tenho quase certeza que sim. Então tome muito cuidado, isso não quer dizer que você não possa voltar lá atrás para ver o que te deixou em dúvida. Às vezes você vai realmente fazer um novo raciocínio ali e vai perceber que precisa marcar uma outra alternativa. Isso pode acontecer, mas só te digo isso, tome cuidado para não se deixar levar pela autossabotagem, que é aquela desconfiança, aquele buscar pelo em ovo e trair aquele primeiro raciocínio que você fez, tá certo? Geralmente, ao longo de uma prova, o teu primeiro raciocínio acaba chegando na coisa melhor. E lembra de uma coisa, quando você volta lá atrás para revisar, você já vai para lá sugestionado, achando que, olha, eu acho que errei, e vai mais cansado, porque lembra que já passou a prova toda. A chance de você voltar lá atrás e fazer um raciocínio melhor do que fez antes, ela existe, mas não é tão provável assim. Então, tenha cuidado com isso. E, finalmente, marcar o gabarito da prova com tempo. Reserve tempo para anotar o gabarito da prova. Tem gente que não dá bola para o gabarito, mas o gabarito é parte integrante de resolução da prova. Eu já vi muita gente boa quebrar a cara na hora de passar as respostas para o gabarito, que é o único lugar onde vale. Você pode ter feito o melhor raciocínio do mundo, a melhor prova do mundo. Se passar o gabarito errado, dançou, né? Então, não deixa para fazer isso correndo. Reserva tempo. Eu costumei sempre deixar meia hora para passar as respostas para o gabarito. Era assim, ó, se falta meia hora para a prova acabar, é hora de começar a preencher o gabarito. Não deixa para fazer correndo, porque se você fizer correndo, você pode errar. E se você errar, tu perde questões que você já tinha na mão, né? E mais ainda, muitas vezes, se você faz uma confusão ali do tipo, ó, tá olhando para a questão 15 e marca no gabarito no lugar da 16, aí você desencadeia, né, uma sequência de erros, né? São erros em cascata que vão detonar a tua prova inteira. Só lá no final que você vai ver que, putz, grilo, eu errei, e aí já está tudo errado lá, sei lá quantas questões, 20, 30, 40, né? Então é o desastre completo. Então não deixa para fazer isso correndo. Uma outra coisa que eu sempre fiz foi o seguinte, a primeira preenchida do gabarito sempre fiz com lapisinho bem tranquilo, né? Bonitinho ali, levezinho, porque se eu errasse alguma coisa eu pegava uma borracha, apagava e beleza. Depois que preencheu lá todas as questões, né, do gabarito, 60, 80 questões, fraquinho com um lapisinho, maravilha. Pega, volta depois com uma caneta e aí é mecânico. Com uma caneta você vai preenchendo forte, porque o gabarito tem que ser preenchido forte para o leitor lá do gabarito ler, né, as tuas respostas. Então, primeira preenchida a lápis, devagarzinho, para, né, se errar alguma coisa dá para corrigir. Depois você volta rapidinho com uma caneta preta lá, que geralmente é com a preta que a gente faz isso, e pinta com força, né? Mas aí é mecânico, né? É só ir preenchendo bolinha onde já está marcado, e aí é tranquilo, isso é rapidinho, tá bom? Mas isso é uma questão importante, não se atrapalhe com o gabarito, não deixe esse negócio para fazer de qualquer jeito, porque muita gente boa dança exatamente nesse momento, tá certo? Bom, espero que essas dicas aqui tenham te ajudado. Comente aqui o que você achou delas e quais outras técnicas você utiliza. Agora, só lembra de uma coisa aí, meu querido amigo, mente brilhante. Lembre disso. Saber fazer prova é uma competência indispensável para quem quer se dar bem em concursos. O concurso não é feito para medir inteligência, não é feito para medir aquele aluno, o candidato mais inteligente. Ele é feito para medir quem se preparou melhor, quem conseguiu conservar mais conhecimento, tem uma série de técnicas para isso, e quem soube resolver aquela prova que foi proposta ali naquele momento com as habilidades que você precisa treinar para isso, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, mente brilhante. Tchau, tchau.